Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 23. Se você estiver próximo de alguém que esteja sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 ao versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lei ou graça? Quando lemos esse texto, irmãos, ele nos afirma e ensina que estar debaixo da lei é aceitar a obrigação de guardá-la e assim incorrer em sua maldição ou condenação. Estar debaixo da graça é reconhecer a nossa dependência da obra de Cristo para a salvação, e assim sermos justificados, ao invés de condenados, e portanto libertos. Uma não exclui a outra. A lei e graça, elas caminham juntas. O crente em Cristo, ele vive tão somente pela graça. A sua salvação é pela graça, a sua vida é pela graça. E seria, por isso, a lei de Deus inválida para o cristão? Não, Paulo responde. Ainda que ele não possa ser salvo pela lei, poderá aprender a vontade do seu Senhor na lei, porque a lei nos mostra o nosso pecado, a lei revela a nossa miséria espiritual. Nesse sentido, a lei é apreciada pelo crente como a lei graciosa. Nós olhamos para esse texto, irmãos, e ele nos recomenda viver em santidade, porque nós nos tornamos escravos de Deus pela conversão. A conversão nos torna escravos de Deus. A base da graça é a nossa união com Cristo em sua morte, aquilo que foi feito por nós.
nos torna unidos com Cristo através da conversão, pelo batismo, e nossa servidão a Deus pela conversão. Aquilo que nós fazemos, oferecemos a Deus a fim de obedecer-lhes. Quando olhamos para o texto no versículo 16, a autorrendição, ela nos conduz à escravidão. O homem sempre escravo, em todo momento, ele é escravo do pecado ou de Deus. Não há meio termo. A servidão do pecado torna um homem cativo das paixões. A servidão a Deus torna um homem livre. Como diz Agostinho, quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado é escravidão. Impossível ser escravo de dois senhores. Somos servos de Deus ou do pecado. Quando olhamos para o versículo 17 e 18 desse texto, a conversão, ela implica na troca dessa escravidão. É a conversão que implica na troca dessa escravidão, como está no versículo 17 e 18. Cristo, Ele nos libertou do cativeiro do pecado. Livre fomos feitos servos da justiça. Pela conversão, irmãos, saímos de um reino para o outro, das trevas para a luz. Escravos do diabo, agora servos de Cristo. Antes entregue às paixões, iniquidades, agora na prática da justiça. O Evangelho é o molde que molda o pensamento e a conduta de todos os que são entregues ao seu ensino. O cristão não é senhor de uma tradição, ele é criado pela palavra de Deus, e ele permanece em submissão a ela, porque agora importa a ele ser submisso a Deus, e em Deus ele tem liberdade. Liberdade para viver para a glória de Deus, liberdade para servi-lo. Nós olhamos e vemos no versículo 19 dois tipos de escravidão, e esses dois tipos de escravidão, eles são progressivos. Não podemos ser menos consagrados a Deus que um ímpio é dedicado ao pecado. O pecador, ele vira noites para satisfazer suas paixões. Ele dedica tempo, ele dedica dinheiro, ele dedica vida para agradar ao seu Senhor, a quem ele está escravo do pecado. Depois de convertidos, depois de libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor? Se nós, na carne, na depravação total, na miséria da carne, na miséria espiritual, o homem dedica tempo, dedica dinheiro, tudo para agradar o Senhor, esse Senhor que o escraviza, esse Senhor que o mata, esse Senhor que o tira a dignidade, que ofusca a imagem e semelhança de Deus nele. Depois de convertidos a esse Deus que enviou o seu único Filho para morrer e nos libertar de toda a escravidão do pecado, seríamos nós, convertidos, capazes de sermos dedicados tanto quanto fomos ao primeiro Senhor que nos escravizou, a esse Deus que requer de nós submissão agora, convertidos. Irmãos queridos, a escravidão
ela é liberdade, e a liberdade é a escravidão. É uma afirmação aparentemente contrária à lógica, ao bom senso. Mas a liberdade do pecado desemboca na morte. A escravidão a Deus, servos de Deus, promove vida, e não qualquer vida, vida em abundância. O homem que se julga livre para fazer tudo o que deseja, é na verdade escravo do pecado. O convertido não é escravo, é livre, não é dominado, ele tem domínio próprio. Quando olhamos para o versículo 23 desse texto, tormento e morte, a antítese suprema aqui. Tormento e morte é o soldo do pecado. Porque aqueles que estão escravos do pecado, eles não sabem o que é vida. Aqueles que estão escravos do pecado, eles não sabem o que é paz. Aqueles que estão escravos do pecado, eles não sabem o que é vida em abundância, vida com utilidade, com sentido. Porque eles não conheceram a verdade que liberta. Eles não conheceram o caminho que proporciona paz. Porque muitos caminhos são oferecidos, mas todos produzem morte. Só um caminho proporciona paz verdadeira, que é Cristo Jesus. Só um proporciona vida e vida abundante, que é Cristo Jesus. O homem, ele ceifa na forma de corrupção aquilo que semeou na forma de pecado. Ele vai ceifar dessa escravidão do pecado, as consequências desse pecado. Mas Deus é generoso. Deus, por sua graça, Ele nos dá vida eterna, como livre dom. Os homens recebem, não o que merecem, a morte, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna, dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. Temos duas vidas e dois destinos. Os que seguem pela estrada da autogratificação, atitude de se preocupar somente com o seu bem-estar próprio, ignorando, irmãos, normas, princípios e leis, eles terão como destino final a morte espiritual, física e eterna. Mas os que estão crucificados com Cristo, morrem com Ele, são sepultados e ressuscitam com Ele para uma nova vida, recebem um dom glorioso, a vida eterna. Somente em Cristo podemos ter essa convicção e essa certeza de que haveremos de ressuscitar com Ele para uma nova vida. Porque o homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, escravo do pecado, que humilha, que destrói a sua vida, impedindo que ele sinta prazer, alegria. Mas Cristo liberta. Em seu sacrifício vicário, Ele nos liberta para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele proporciona uma nova vida a esse homem, para que ele receba esse dom glorioso da vida eterna. Somente a conversão pode proporcionar ao homem essa vida eterna. Somente a experiência com Cristo pode proporcionar ao homem esta vida eterna. O homem sem Cristo, ele está morto. O homem sem Cristo, ele não sabe o que é vida. Ele vive uma ilusão. Ele vive por caminhos tortuosos que não proporcionam paz. Ele vive uma vida que não tem utilidade nem sentido. Ele vive as verdades que o mundo lhe oferece, contraditórias a essa vida de paz, porque a verdade é uma e absoluta, que é a palavra de Deus. Não existe a sua, a minha, a nossa verdade. Existe uma verdade,
que é a palavra de Deus, que liberta o homem da escravidão do pecado e torna ele escravo de Cristo Jesus, e proporciona a ele vida em abundância, e proporciona a ele vida eterna. Que nesta noite você reflita sobre a sua vida. A sua vida já está em Cristo. Você já sabe o que é viver uma vida abundante? Você já encontrou sentido na sua vida? Você já tem paz? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente por meio de Cristo você encontrará vida e vida abundância. Somente por meio desse Cristo, que é o próprio Evangelho, você encontrará vida eterna. Somente em Cristo nós podemos dizer que a vida não termina em um funeral, a vida continua. Porque esse que se deu por nós, esse que proporciona vida, esse que proporciona vida eterna, é esse que faz com que vivamos aqui uma vida plena de paz e alegria, e foi preparar lugar, foi preparar morada para esses que trilham o seu caminho enquanto aqui vivemos. E o seu caminho é descrito por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada, porque ela é a verdade que liberta. Portanto, que nesta noite você tenha a convicção de que você já encontrou esta verdade, você já teve essa experiência com Cristo, e a conversão já deu a você sentido para a sua vida, já libertou você da escravidão, do pecado, que ofusca e mancha a imagem e semelhança de Deus, e já proporcionou a você uma vida com Cristo, de prazer e alegria, e a convicção eterna de viver aqui, agora e eternamente com Ele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas.